Especial que é a Camila Salek. Obrigada, Cami. Obrigada eu. E hoje, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o futuro do varejo, sobre os consumidores que mudam mais rápido do que as marcas e sobre as lojas que deixaram de ser apenas pontos de venda para se tornarem mídia, palco e conteúdo. E quando a gente fala sobre isso no Brasil, não existe ninguém melhor para bater esse papo do que a Camila. Então, estou muito feliz de ter você aqui, Cami. Eu super feliz de estar aqui com você também, que delícia. Muito bacana. Gente, hoje o que é muito legal aqui da nossa experiência é que vocês estão assistindo a gente no site da Mimo, ou no Instagram da Camila, ou no meu Instagram. Então a gente está numa experiência de live e-commerce no site da Mimo e em paralelo a gente está com multi-stream nas redes da Mimo, da Vimer, da Camila, minha, enfim. Então, a experiência mais bacana para quem quiser realmente interagir com a gente vai convidar vocês, é entrar no site da Mimo, tá? Então, mimo.com.br, a gente pode colocar nos comentários também aqui para vocês. E vocês vão poder interagir, fazer perguntas que a gente vai colocar aqui no ar para vocês e comprar o livro maravilhoso da Camila, pauta aqui, né, que a gente vai trazer também no ao vivo. Então, para a gente começar aqui, eu estou muito feliz mesmo de ter você aqui, Cami, porque antes de qualquer coisa, você é uma inspiração para mim, te acompanho, assisto as palestras, os conteúdos, e eu acho que para muita gente que realmente quer fazer diferente, né? Quer tentar romper as barreiras do tradicional, olhar para a experiência como ela acontece da melhor maneira possível nas lojas. E eu queria só dar um step back aqui para você contar realmente como você começou. Então, como você começou com a sua carreira e como foi o ponto de virada para você fazer o que você faz hoje? Boa. Eu trabalho em varejo há quase 30 anos. Eu falei que eu vou parar de fazer as contas, que quando a gente começa a fazer as contas, bate quase 30 anos. Eu fiz 48 ontem. Então, você fala, a minha vida inteira, a minha carreira foi em marketing de varejo. Então, eu trabalhei em algumas marcas que hoje, inclusive, estão super bem no nosso país. Magazines, enfim, lojas de departamento, marcas mesmo, autorais. E num dado momento, Monique, eu entendi, ali estando dentro daquelas marcas, que eu precisava juntar muita gente para fazer acontecer o que eu, como cliente, naquele momento precisava. Então, você imagina que para você conseguir fazer uma experiência, porque eu sempre trabalhei muito voltada a marketing de varejo, portanto, a experiência de varejo estava de uma maneira ou de outra embutida ali no meu trabalho, seja em visual merchandising, de cliente, né? Exatamente. Então, eu já coordenava áreas de visual merchandising, Legal. montei times e treinava gente no Brasil inteiro, isso antes de abrir minha empresa. E muitas eram as vezes que eu precisava ter profissionais diversos, né? Então, assim, arquiteto, design de interiores, profissionais até que lidassem com o comportamento de consumo para conseguir treinar e desenvolver pessoas naquilo que eu acreditava que seria um caminho interessante para a marca naquele momento. E numa dessas empresas, quando eu fui mandada embora, aí eu falei, poxa vida, o que eu vou fazer da minha vida? Comecei a receber um monte de ligações aí de oportunidades em outras marcas e falei, cara, acho que talvez seja o momento de eu conseguir juntar tudo que eu juntava para dentro de uma corporação para o meu modelo de negócio. E a minha empresa vai completar 20 anos esse ano próximo agora. A gente já está aí na preparação para os 20 anos de comemoração, porque parece que foi ontem, gente, mas é muito 20 rápido. anos, que lindo. 20 anos. Então, demais. A minha história ela é toda trabalhada em cima do que eu construí depois, que é a Vimer, e que hoje trabalha com marcas. Aí a gente trabalha de forma muito transversal no mercado, em arquitetura, em visual merchandising, em desenho de jornada, em experiência, em branding ativado em varejo físico, porque quando a gente fala de marca, né, o varejo físico ele é um palco muito importante para que as marcas consigam ativar de maneira muito certeira com o consumidor o que é a marca de verdade, assim, o coração da marca. Eu brinco que o varejo é o coração muito forte de conexão de pessoas com marcas, né? Perfeito. E é muito bacana que isso realmente surgiu de uma dor que você tinha, né, no seu dia a dia. Você queria algo que conectasse todos os pontos ali que provavelmente para você no dia a dia era exhausting, né? Para fazer. E você começou há 20 anos, você e, enfim, poucas pessoas, e hoje a Vimer tem quantas pessoas? Hoje a gente tem 52 pessoas. Que demais. E que história linda, que legal. Muito Conta legal. um pouco mais Passa da Vimer, rápido. então, antes da gente mergulhar aqui nas próximas. Assim, o que a Vimer faz para as marcas? A Vimer tem 3 frentes de trabalho. Uma frente que eu não gosto de chamar de consultoria, mas não é uma frente que entregue um produto, é uma loja, por exemplo. Ela é uma frente que ajuda as marcas a entenderem o momento que elas estão. Eu brinco que é a frente da gente pegar na mão. Então, muitas vezes a gente co-constrói a estratégia de base de uma marca, quando essa marca vai expandir negócios ou quando vai abrir uma primeira loja física. Então, o nosso foco muito grande é triangular essa jornada da marca para que ela consiga performar melhor em qualquer que seja o canal.
entregando uma melhor experiência para o consumidor. Então, é uma frente muito voltada a uma entrega que não é necessariamente um produto, mas sim uma construção. Perfeito. E aí a gente tem 2 grandes produtos, um é arquitetura e desenhos de jornada, então a gente faz loja, a gente faz flag, a gente faz franquias, quiosque, todos os modelos de loja física possíveis e imagináveis, aí, com todo o processo que envolve manualização, expansão em escala, etc. E a nossa terceira frente é campanha e ativação. Então, nós somos a agência que trabalha ponto de venda para muitas marcas que estão aí no varejo, né? De Perfeito. Natura a Lindt são clientes nossos aí, com campanhas aí que são trabalhadas já há muitos anos. Tem clientes nossos que estão há mais de 10 anos, a gente trabalha aí toda a experiência de varejo físico, seja uma ativação ou uma campanha sazonal mesmo, um dia do Natal, por exemplo, né? Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados. O varejo vive de sazonalidades, né? Perfeito. Cami, vamos contar então um pouco, entrar aqui em alguns conceitos que você traz, né, que eu acho muito bacana, porque a Camila, ela consegue definir muito bem, né, o momento que a gente vive e esses novos gatilhos, as novas experiências que a gente realmente precisa entregar para esse consumidor que mudou muito, né. E um dos conceitos que você traz é a energia vital. Eu acho muito legal que você fala no seu livro Varejo Experiencial muito sobre essa energia vital das lojas. E, ao mesmo tempo, eu que sou, né, nascida aqui no digital, acho que vai ser esse combo legal, né? Porque hoje o digital está muito eficiente, muito rápido. Mas ainda você traz que a paixão pelas marcas começa no físico. Eu queria entender, né, qual que é a experiência ou de onde que vem isso? Quando a gente olha, e eu acho que a gente está passando por um processo de transformação muito importante nos últimos anos, que envolve exatamente entender essa jornada e como que a marca vai trabalhar melhor essa jornada, o varejo físico, para mim, quando eu coloco que ele tem um potencial de ser uma energia vital, é porque ele está dentro de um ciclo ali de jornada de consumo, onde ele é um coração. Né? Então, enquanto os outros canais a gente pode focar, por exemplo, em eficiência operacional, ser rápido, ser conveniente, ser mais barato, como é o caso do digital, que muitas vezes esse é o papel colocado num canal como esse, no varejo físico é tudo, ou deveria ser tudo, mais quentinho, mais próximo. Mas a gente discute muito no varejo, por exemplo, até formatos de atendimento ultimamente. O varejo cresceu, hard sell. Venda de empurra. Quero uma calça jeans. Pá, desce 10 calças. Quero um sapato. Gostei desse sapato dourado que está na vitrine. A pessoa desce com 10 caixas de calçado, que você, na maior parte das vezes, sabe que o teu calçado não está ali, inclusive. Então, esse formato de hard sell constrangedor, que antigamente reinava e muitas marcas ainda reinam com esse processo atualmente, é algo que a gente não acredita para os próximos anos, por exemplo. Então, a gente fala muito da construção desse varejo mais soft, mais leve. Esse soft sell que só no varejo físico ele tem essa energia para poder acontecer. É contato de seres humanos com seres humanos, né? Até no autosserviço. Então, quando a gente fala da energia vital, é o que eu consigo colocar como energia para o meu negócio, utilizando a minha loja física como um ativo, né? Aquilo é sensacional ter uma loja física hoje para complementar a experiência do meu consumidor, que pode ocorrer muito bem em qualquer canal, mas que dentro do varejo físico você tem um calor que não consegue ser transmitido em outros canais, pelo menos não até o momento. Então, Perfeito. Ele triangula muito bem a jornada, né? Perfeito. Principalmente a jornada de primeira compra. Perfeito. E eu lembro, assim, eu fico pensando muito, né, como o meu mundinho, né, é muito mais digital, eu fico muito frustrada, às vezes, quando eu vou em uma loja pela primeira vez, gosto, compro, e eu que tenho uma vida super agitada, depois eu não recebo uma mensagem, ou não recebo uma malinha, sabe? Enfim, então, ainda tem essas conexões que, claro, né, são super importantes na continuidade, né, nesse fluxo de comunicação, né, que hoje, tudo bem, a gente está lá no e-commerce, eu vou lá, compro, pode ser que essa marca tenha um disparo automático, mas eu estou um pouco mais servida, né? Enfim, então eu acho que essa conexão, ela é tão rica que a gente não pode deixar ela ir embora. Pô, a pessoa veio até minha loja, né? O varejo físico, ele não reconhece, Monique, as pessoas. Você imagina que você entra numa loja física, às vezes você pode estar entrando pela 10ª vez para fazer uma compra. Você pode ser cliente há 10 anos da marca. Você dificilmente é reconhecido. Primeiro porque o giro de vendedores é muito grande. Então, a pessoa que te atendia provavelmente não será a pessoa que vai te atender Perfeito. da próxima vez que você está lá. Gira Perfeito. todo mundo em um ano e meio no máximo. Sim. E aí você entra numa loja sem ser reconhecido, sem que eles saibam o seu histórico de compra. Você começa uma jornada praticamente do zero toda vez que você vai numa marca de varejo físico. Exatamente. E isso é uma história que você perde toda essa chance de energia vital que a gente está falando. Perfeito. Imagina que bárbaro eu conseguir chegar numa loja e ser reconhecida como uma cliente que já compra da marca há 10 anos.
Eles saberem meu histórico, saber meu perfil de consumo, saber quem da minha família gosta de usar as mesmas roupas que eu levo daqui. Então, tem uma possibilidade muito grande nesse sentido, né? Com certeza. E o que você diria que são esses 3 pilares, assim, dessa experiência no varejo, que é fundamental para as marcas terem, quem não está olhando para isso olhar? Eu acho que a gente tem, até antes que falar de experiência, tem algumas questões que envolvem exatamente esses pilares. Então, assim, eficiência operacional em varejo físico é um pilar inegociável. Eficiência operacional, você olha para tecnologia, você olha para processo, você olha para muita coisa que, se não estiver rolando bem, não dá para a gente falar em experiência, né? Porque você falar em experiência, mas a pessoa demorar 18 minutos para descer com o calçado de um estoque, você perdeu totalmente o processo de experiência, por mais que ela estivesse acontecendo de uma maneira legal. Então, eficiência operacional, para mim, é um pilar inegociável. Um segundo pilar que, para mim, é inegociável é gente. Treinamento e desenvolvimento humano dentro do varejo físico é um fator que tem que ser um ciclo que não tem fim. Não tem fim. Hoje a gente inaugurou uma loja nova que vai abrir amanhã, né? Hoje a gente foi à pré-inauguração ali do Galeria Magalu e a Luísa estava contando lá ao vivo pra gente que o time da loja, 170 pessoas, eles ficaram 5 meses em treinamento. Que legal. 5 meses em treinamento e desenvolvimento é para você conseguir dar um nível de atenção para o teu consumidor final, que não é o padrão que a gente encontra hoje no varejo. Então, esse é um outro pilar para mim que é inegociável quando a gente fala de entrega de experiência. E acho que tem um terceiro que também é bem importante, que é basicamente quando a gente olha para o que é também o coração da marca, que é produto. Então, assim, se eu tenho eficiência operacional, se eu tenho gente que me representa como marca, como eu vou trabalhar melhor o meu produto para a minha comunidade? Cada vez mais a gente vai falar de produtos voltados a pessoas que estão ali nas nossas microcomunidades. Então, são 3 pontos que, quando a gente fala em experiência, geralmente as pessoas acham que é um espaço instagramável ou é uma coisa imersiva e às vezes pode ser um atendimento incrível, né? Uma pessoa realmente... base. Sim. Porque a pessoa que entrou e que está lá um mês trabalhando com a gente, às vezes não sabe falar do produto que ela está vendendo. E esse consumidor chega muito bem informado na loja. Então, tem que ser uma soma, né? Não pode ser uma competição ali. Eu achei muito bacana que você falou do treinamento como esse processo recorrente, né? Porque a maioria das marcas contrata um período de treinamento. Exatamente. E aí depois tem turnover, todo mundo muda, e aquele treinamento aconteceu, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada 2, 3 anos. Então, aquilo vai. Ah, não, a cultura está aqui, a cultura está na parede, o que tem que fazer está aqui. Mas é um processo ongoing como em qualquer empresa, né? Como na sua, como na minha. A gente tem que continuar trazendo ali justamente a cultura que a gente quer trazer no dia a dia, né? Isso é super interessante. É vivo. É vivo, assim como as pessoas também estão mudando, a loja também muda. Outro conceito bacana que você trouxe é Unified Experience. E a gente está falando já, o mercado está falando de Omnichannel há um tempo. Então, eu queria que você trouxesse para a gente aqui qual é a diferença, né, do que você vê do Omnichannel para uma experiência unificada, né, um Unified Experience. Eu acho que quando a gente olha para a omnicanalidade, que de fato é um assunto que a gente vem batendo e vem martelando há 10 anos, a gente fala de um olhar da marca centrado na marca. Então, assim, eu quero entregar experiências em canais diferentes, ou transações, ou relações em canais diferentes, eu decido quais são meus canais e eu oferto isso para o consumidor. Tá legal, acontece. Nem omnicanalidade é ainda, porque eu ainda estou falando de uma história multicanal. Aqui no Brasil, a gente nem conseguiu chegar na etapa de omnicanalidade ainda. São pouquíssimas as empresas no Brasil que conseguem, de fato, bater, eu conto nos dedos, tá? Conseguem, de fato, bater no peito e falar, eu sou o omnicanal. Porque a gente hoje é multicanal. E acho que talvez a frustração de não conseguir chegar até isso fez com que nos últimos anos a gente começasse a olhar não para o umbigo da empresa, mas para o desejo de quem está consumindo. E é aí que tem um viés muito grande de transformação, porque quando você fala em experiência unificada, você está pensando em quem compra de você, não de quem está vendendo. Perfeito. E aí, na experiência unificada, a primeira coisa que eu preciso fazer é unir a base para que essa pessoa seja reconhecida em todos os pontos de contato. Então, se eu comecei a conversar com uma marca pelo Instagram, e aí a pessoa me fala, dá um pulo na minha loja aqui na Vila Madalena, para você conseguir ver essa peça ao vivo, a pessoa não pode chegar na loja e começar do zero uma jornada de novo, entendeu? E isso é o que acontece invariavelmente dentro de processos de compra que envolvem relacionamento de marcas com pessoas no Brasil. E e-commerce e loja física também, né? Então, o consumidor, ele vê a marca como uma só. Aí você chega, não, você comprou online, você comprou, não pode trocar aqui.
né? Então isso realmente ainda não acontece. Ou não pode trocar numa franquia. Gente, pelo amor de Deus, você como marca decidiu franquear o teu negócio, a oferta dada para o consumidor final, ela precisa ser única, precisa ser livre de frições, né? Se a gente não olha para isso, não adianta subir em palco de varejo e falar que a marca é omnichannel, porque eu acho que a gente tem, não só no Brasil, mas em várias cidades, vários países no mundo, uma frustração muito grande com essa expressão que envolve a omnicanalidade, porque ela foi tratada como setor. Então, eu tenho um head digital que fez o processo omni dele, eu tenho um head de operações físicas que fez o processo dele, eu tenho uma... E eles ninguém estão tá separados olhando, com metas, brigando, cada um com a sua meta, né? e ninguém olhando para quem está consumindo, entendeu? Então, E a quando a gente jornada fala é em uma só. experiência unificada, a gente fala muito mais nesse olhar dessa jornada e nessa triangulação dessa melhor Legal. jornada para quem consome. E isso é o que eu particularmente acredito e o que a gente Perfeito. trabalha e desenvolve com as marcas com as quais a gente está aí no dia a dia. Perfeito. E falando justamente disso, eu acho que foi muito bacana quando a gente foi para a NRF esse ano. E a Camila faz uma curadoria muito bacana na FFX. E a gente foi para Teufar, que a Cami, inclusive, tinha com uma bolsa aqui maravilhosa. E eu queria que você contasse, porque assim, enfim, me considero uma pessoa conectada, né? E com essas marcas que estão ali no momento e fazendo algo diferente. Eu cheguei na Teufar e eu não vi nada igual, inclusive até hoje, né? Eu acho que a Teufar conseguiu trazer algo muito novo e muito conectado com a nova geração, com esse comportamento que é mais construir comunidade, mais um comportamento de querer compartilhar os momentos, enfim. Então, sem dar spoiler, queria que você contasse o que é a experiência da Teufar e o que a gente tem a aprender, né, com uma construção de experiência de loja como essa. A Teufar é uma marca de um hoje não tão jovem assim, né? Mas hoje o que é ser jovem mudou bastante. Então eu falei para você que eu fiz 48 e me considero jovenzinha. Louca, né? Falei pra você. Maravilhosa, é jovem sim. A Teufar hoje, eu acho que ela representa essa loja que é esse ponto central para uma comunidade. Então, você imagina uma marca que conseguiu construir, era uma marca nativa digital e que abriu sua primeira loja física 20 anos depois de ser nativa digital. Ele decidiu, o Clemens, que é o fundador da marca, abrir uma primeira loja e dentro dessa primeira loja dar protagonismo para quem consome dele. Então, assim, uma marca que já trabalhava todo o seu conteúdo social gerado a partir de consumidores, abriu uma loja onde os próprios consumidores podem usar o espaço físico para gerar o seu conteúdo. Então, você está usando não só a força da tua marca, mas a força do universo da sua comunidade como uma grande propaganda para o teu modelo de negócio, né? É uma marca onde você, ao visitar, não só pode compartilhar a experiência que você tem ali dentro, como pode compartilhar outras experiências. Um dos dias que a gente visitou, tinha uma família tirando foto de Natal para poder mandar depois em postal. Porque tem um estúdio dentro da loja onde as pessoas podem tirar fotos, podem fazer filmagens. Videoclipes são gravados dentro da loja. Então, isso é uma mudança muito forte até da maneira como a gente avalia o resultado de uma loja física. Hoje nós estamos muito acostumados, eu brinco que qualquer varejista brasileiro hoje, se você perguntar para ele assim, qual que é a tua venda por metro quadrado? Ele sabe te responder. Agora, qual que é a experiência que ele gera por metro quadrado na loja dele? Ele vai gaguejar 30 vezes, porque ele não sabe. Nós não fomos treinados para entregar experiências dentro do universo de loja física. E talvez essa seja a maior transição que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos. As marcas vão ter que entender qual é a experiência, que nível de experiência eu vou entregar, que faça sentido para o meu modelo de negócio. Perfeito. E às vezes serão experiências diferentes. Lojas compactas terão um tipo de experiência, flags terão outros, lojas de bairro, loja de shopping. Nós vamos olhar cada vez mais para esses pequenos clusters aí, de acordo com as comunidades que frequentam essas lojas, porque a conexão vai ter que ser total. Então, aquela loja, para mim, realmente, eu diria que hoje, para mim, uma das top 5 operações de varejo do mundo, porque é uma loja realmente incrível em relação à experiência. Né? E o que eu achei bacana é essa construção de você entrar na loja e ela ser tudo é compartilhável, tudo é bonito e é compartilhável. Não é só bonito, você quer compartilhar. Então você é filmado, você consegue fazer ali passinhos, você tem um espaço realmente de fotos, a parte de trás também que você escolhe a sua bolsa. E falando, conectando experiências com hoje como é a jornada de compra no digital, né?
como as pessoas começam? Ninguém começa entrando no site da marca. É muito difícil começar entrando no site da marca. Hoje a gente começa conectando com as comunidades que a gente gosta, ou pela influenciadora que a gente gosta, ou alguma recomendação. A gente vai ver um vídeo, que hoje não tem esse vídeo no site, né? Então, a gente vai entrar em redes sociais, consumir um conteúdo para, depois de um tempo, se entreter e depois ir para o site. Ali o carrinho vem por último, né? Então, a construção que ele fez, ela é, além de ser, assim, perfeita para o timing, né, que a gente vive, que todo mundo quer compartilhar mesmo, e essa troca no digital, é muito estratégica, porque todo mundo está lá fazendo mídia para ele. Todo mundo que vai lá, tagueia a loja. Então, assim, a verba de mídia dele, do digital, nem precisa ser tão alta, porque todo dia ele tem novas pessoas, micro-influenciadores, que ele não pagou, que estão lá porque eles querem compartilhar o conteúdo dele. Então, eu acho que é uma estratégia muito winner, né? No fim, a gente pensa, vou fazer um espaço na loja para ser compartilhável. Não, quando você faz a experiência inteira, que já é outro ponto que a gente vai falar, quando você faz uma experiência inteira incrível, tudo é compartilhável, né? A pessoa vai querer mostrar essa experiência para as outras, né? E trocar e tudo mais. Então, já me conecta aquele ponto que eu queria trazer aqui, Cami, da Aritzia. Então, assim, como que a gente hoje percebe que social media, que as comunidades também estão impulsionando o varejo físico. Eu queria que você contasse também a história de uma outra visita que a Camila levou a gente para essa marca canadense. A Aritzia acho que é um outro belo exemplo, né? Você pegou exemplos bons, você gostou, você viu? Muito bons. Assim, a Aritzia, para mim, também é um dos melhores exemplos dos últimos tempos. Você imagina uma marca que tem quase 40 anos, uma marca canadense, uma marca que está se reinventando. E se reinventando muito através do varejo físico, servindo como uma resposta de comportamentos sociais, né? Então, quando uma marca tem uma presença bacana em redes e em canais que são canais digitais, ela consegue ouvir este consumidor e adaptar os teus modelos de negócio para este consumidor. Então, chegar numa Aritzia, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos lá que eu gosto muito. Nós vivemos hoje, todos nós, uma overdose absurda de informações. Todos somos bombardeados o tempo todo. WhatsApp, então, e-mail eu parei de ler. Chega esse momento do ano, olha, não mandem, gente, porque eu não estou lendo. Eu acho que tem 5.230. Não adianta. Não adianta. Olha, não sou só eu, então, ótimo, bom saber. O WhatsApp, apesar de eu responder mentalmente às pessoas, eu ainda consigo dar aquela verificada. Agora, e-mail, para mim, eu já desisti. Mas por que eu estou falando isso? Porque entender como o teu público está vivendo e entender, por exemplo, o volume de informações que hoje ele precisa decodificar, significa editar uma loja de moda de uma maneira diferente. A marca da Aritzia, as lojas novas, são todas editadas em micromomentos, historinhas bem mais curtas. É muito diferente você entrar, por exemplo, numa Zara, que tem araras grandes, longas, histórias que são compridas, e entrar num modelo da Aritzia, onde nós temos ali histórias mais compactas sendo apresentadas em micromomentos. É muito mais fácil para o consumidor, por exemplo, decupar isso. Eu tive agora numa viagem recente, e eu consegui até filmar melhor o provador da Aritzia aqui durante a NRF, estava lotado. E assim, não é que é uma jaqueta barata, né? Acho que vale falar isso. É cara a jaqueta, assim, não é um preço ticket médio Zara. É um ticket médio que fica ali affordable luxury, né? Ele fica mais acima. Um luxo de todo dia, mas é um passinho acima. Affordable luxury, e mesmo assim lotado, e você vai ver. Lotado por quê? Porque, sim, acho que tem esse boom muito legal, né? Que o TikTok trouxe, de todo mundo querer provar e gerou esse movimento, né? Inclusive as missões, né? Que a gente foi ver. Mas eu também reparei no caixa. E também estava cheio. Então, olha que bacana, né? Então, a gente tem um movimento que começou em social, levando as pessoas para a loja e levando muitos compradores novos para a loja, né? O que mudou, inclusive, o provador da marca. Então, o provador, eu não sei se você chegou a reparar, o provador, você chega, é uma antessala gigante, os espelhos estão todos do lado de fora e tem, sei lá, 20 provadores. As pessoas entram, trocam de roupa e elas saem numa sala social para poder olhar o look, fotografar o look e compartilhar com as outras pessoas que estão provando a roupa junto ali, amigos, amigas, etc. Perfeito. Um comportamento social. Então, olhar para o comportamento da sua pequena comunidade, nesse caso de uma grande comunidade, né? Porque eles atendem aí, tem um mercado jovem bastante relevante entrando para consumir, que descobriu no armário da mãe na pandemia e que está indo para a loja consumir um produto de qualidade, porque ele não é luxo, mas ele tem uma qualidade muito bacana e um preço que pode ser pago, né? É mais caro do que um fast fashion, mas é um preço que ainda pode ser pago por pessoas mais jovens, que não necessariamente estão aí rasgando dinheiro. Ninguém está rasgando dinheiro hoje, né? Mas quando a gente fala em consumo, principalmente
famosa Gen Z, que todo mundo fala, mira tanto, é bem aonde eles estão tendo uma boa movimentação, principalmente em canais sociais nos últimos tempos, né? Então eu amo o provador, porque não tem um espelho dentro do provador. Incrível, Os um desfile, espelhos você estão todos do gera lado de fora. esse movimento, né, das pessoas andando na loja com o produto maravilhoso. E aí a pessoa tá lá assim, falando, nossa, que lindo isso. Não, onde você achou essa peça? Não, quer dizer, é uma loucura. E é a nossa você cara provar fazer a isso. roupa. Nossa, lindo esse, me mostra. Muito legal. Muito legal a experiência. Muito bacana. Queria falar com você de live commerce também, óbvio, né? E eu acho que trazer, assim, que quando eu estava começando o live commerce, né, a Mimo fez a primeira live commerce do mercado na América Latina, uns 20 dias ali antes da live da Americanas. Então, assim, teve um movimento muito grande ali no começo da pandemia. E a Camila foi a pessoa que mais conhecia, assim. Eu vou te contar, tem 3 pessoas que conheciam live commerce, tá? Que eu conversei. Você, o Ricardo Dias e a Andrea Bisker. E você é a pessoa que mais sabia na profundidade, assim, enfim, todas as outras pessoas que eu conversava não sabiam, tá, gente? Então, os 3 estão no top 3. Mas o que eu achei bacana é que você já conhecia o formato, como faziam, enfim. Então, a gente teve uma conversa muito legal, né, no começo. E esse teu olhar também, né, Cami, que vai obviamente, né, transcende, você tá olhando para o comportamento como um todo, você tá olhando para o físico, da onde ele vem, né, onde ele para. E eu queria saber a tua percepção de live commerce hoje, né, passados 5 anos que a gente conversou a primeira vez. E também isso, né, quando a gente transforma a loja em um palco, a gente precisa necessariamente de um palco para fazer as lives, ou a gente consegue usar como hoje? Queria te ouvir um pouco disso. Eu acho que a live ela é um complemento extremamente importante, principalmente quando a gente olha para varejo físico, porque boa parte dos vendedores, das equipes de atendimento, elas têm tempo ocioso. Então, quando você olha para oportunidades, a gente desenvolve alguns projetos para algumas marcas brasileiras, onde existe um cantinho da live ali para o vendedor. Legal. Que quando ele não está atendendo, ele está Perfeito. usando o Otimiza banco o tempo. dele de Que legal. clientes ali para conseguir literalmente abrir uma câmera e mostrar um produto novo, que Incrível. chegou, que tem a cara desse cliente. Incrível. Então, muitas vezes são provadores que são trabalhados acusticamente, por exemplo, ou um cantinho que a gente até sinalizou Tem um em cima. marar, alguma coisa pra você colocar os produtos? Não, a gente falou, o vendedor está on. Ah, Porque que muitas legal. vezes, quando chega e você vê um vendedor com uma câmera Que ou com um legal. celular na loja, a sensação física é, pô, o cara não está nem prestando atenção em mim. Aí você mostrar que ele está atendendo uma outra pessoa à distância, culturalmente também evolui o processo que envolve entender legal. que esse consumo ele pode acontecer em vários canais. Perfeito. Amanhã ou depois, aquele mesmo consumidor pode pegar o WhatsApp ou pode entrar na live da marca ali no perfil do site para Perfeito. conseguir acessar um produto Perfeito. sem ter que ir ao varejo físico. Então, primeiro, continua acreditando. Legal. A gente utiliza muito da inteligência de colocar as lives dentro dos modelos físicos. Legal. Inclusive, estamos inaugurando amanhã um projeto que tem Legal. bastante sobre isso. Legal. Mas eu acho que é bem importante, junto com isso, a gente colocar um processo cultural de treinamento e desenvolvimento. Perfeito. Porque se a gente entende que o vendedor ele é um grande influenciador na nossa comunidade, a gente tem nas nossas mãos um interlocutor de marca fantástico, que usa da sua microcomunidade para conseguir fazer mais vendas, porque ele também vai ganhar com isso. Então, é muito inteligente o processo de levar a live commerce para dentro de um ambiente físico de varejo, principalmente para uso do tempo ocioso de não atendimento. Perfeito. Né? E a gente vê, né, a gente começou, enfim, faz até hoje lives para grandes marcas, né, então é do e-commerce deles para públicos e audiências maiores. Mas a gente começa a ver essa força do que a gente chama de pocket lives, né? Então não são as big lives, são lives menores, mas são lives muito qualificadas. Então, eu tenho 10 pessoas que queriam esse vestido, o vestido chegou à reposição. Deixa eu abrir, deixa eu mostrar o acabamento, deixa eu mostrar o corte, deixa eu colocar aqui, deixa eu provar para as pessoas. E cada vez mais as lives têm acontecido, não só no Brasil como fora. Então, a gente vê acontecendo nos Estados Unidos e a gente também vê acontecer na China, pasma, e todo mundo fala, não, na China é só live de milhões de pessoas. Não, na China as pocket lives estão vindo muito fortes, justamente com o que você falou. Então, é o tempo ocioso do vendedor, são menos lives, mas são várias, se a gente pensar, né? Poxa, uma marca que tem várias lojas, eu posso ter todos os meus vendedores fazendo lives nos horários ali do shopping de menos movimento, né? E conectando os dois mundos aqui, para uma última pergunta nesse sentido, você quando vai fazer um projeto, né, alguma coisa que eu acho que, putz, vou fazer um novo modelo aqui de loja, você conecta essa parte meio Aritz aí, social media com a loja, você chega a ter essa conversa, como funciona hoje, assim, ou de repente as lojas têm um espaço para ter vídeos para social media ou lives, como que é?
Uma boa pergunta, porque hoje a primeira etapa do nosso projeto de criação de um novo modelo de negócio físico, ela é uma etapa de desenho de jornada. Que legal. Então, é a etapa que a gente leva mais tempo e mais discussão com o cliente. É menos no nosso modo de ver e, gente, cada empresa tem um formato de trabalho e uma forma de pensar. Mas design hoje é uma coisa que é uma resposta final, que um escritório de arquitetura bom, ele vai te entregar. A resposta difícil quando você faz design para varejo é a construção dessa jornada. O que eu quero, em que lugar, que vizinhança, qual é essa adjacência, que número de frentes de produto, que giro eu vou ter desse produto, qual é o percentual que eu tenho em cada área. Para poder construir toda essa base de inteligência de varejo físico que depois pode ser escalada. Algumas não são, uma flag não é, por exemplo, mas quando você olha para grande varejo, que também é o caso que a gente trabalha, os nossos clientes têm 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 lojas, muitas vezes a gente já começa a pensar num projeto pensando em centenas de lojas sendo multiplicadas. Então, te respondendo da maneira que a gente acredita que o desenho de varejo deveria ser feito, é uma maneira onde a gente começa por desenhar a jornada. E muitas vezes essa jornada ela é triangulada com outros canais. E aí isso precisa estar preparado. Se eu quero que um cliente use o meu canal digital, eu preciso fazer essa loja física ser um canal de distribuição também desse vínculo digital, por exemplo. Então, hoje eu não tenho sistema de expedição e de separação. Uma atende a loja física e o outro atende o digital. Se eu tiver com os dois operando no mesmo lugar, por exemplo, eu tenho um problema. Porque o vendedor que está fazendo um atendimento vai deixar de fazer um atendimento para atender a venda de um site, entendeu? Perfeito. Então, pode parecer uma coisa muito simples, mas no dia a dia operacional do varejo, e a gente volta para o pilar que a gente falou lá no início, faz toda a diferença. Porque se eu tenho uma marca que opera muito bem no digital e quer usar aquele canal físico como um espaço de distribuição, eu preciso fazer essa logística acontecer no canal físico. Perfeito. Senão eu vou ter um estoque que vai ficar atendendo de forma dupla e elegendo quem é a bola da vez. Total. E aí isso é muito ruim, entendeu? E você me lembrou um ponto que a gente hoje ainda vive bastante, né? Trabalhando com marcas grandes no mercado, mas que em teoria, né, a gente pensa, putz, isso aqui é simples de implementar, que é o seguinte, a gente vai fazer uma live commerce para uma marca grande e a gente quer muito usar as vendedoras que têm uma força de mídia muito qualificada, né? Ela tem o mailing dela também para impulsionar as lives. Claro. E o que a gente precisa? Um cupom dessa vendedora no site, mas realmente o que acontece é algumas marcas ainda não têm essa unificação. Então, algumas marcas não, a vendedora não tem o cupom no site. Aí a gente começa a ter que fazer um trabalho realmente que fica uma guerra, né? Não posso divulgar tanto que senão o físico não vai curtir. Então, a gente realmente tem alguns gaps ainda nessa conexão para a história toda se impulsionar, né, Cami? Eu fiz uma reforma de 4 meses, uma reforma tranquila na minha casa. Era para ser uma coisa de 15 dias, durou 4 meses. Mas eu vivi uma das experiências numa das lojas que eu fui comprar, que é uma loja que tem uma força muito grande no canal digital e ela tem uma triangulação muito bacana com as lojas físicas da própria marca, onde eu fui fisicamente, escolhi alguns móveis, o vendedor que me atendeu no finalzinho, ele falou assim: toma aqui meu código. E depois a gente fica trocando aqui o WhatsApp, já entendi o teu perfil, se aparecer alguma coisa aí dentro do que você está procurando, eu vou te falar. Deu uns 15 dias, o cara não foi chato, foi perfeito. Olha, perfeito. Deu uns 15 dias, ele falou: Camila, deixa eu te contar uma coisa, você estava procurando poltrona e me falou que ia olhar mais umas 3. Segunda-feira, isso era sábado, vai entrar uma promo de 30%, com meu cupom você ainda ganha mais 3%, toma aqui, entra no site e garante as suas poltronas. Olha que legal como sensacional, atendimento. sensacional. É o tipo de coisa que faz todo sentido. E Faz aí, toda a diferença. 2 dias depois, ele falou: você chegou a comprar? Se você comprou, me manda teu código aqui que eu vou ver se eu agilizo a entrega para você. Maravilhoso, maravilhoso. Você vai Como recomendar que eu não vou outro comprar agora deste para os moço amigas? de novo, Vai recomendar gente? só ele, que legal. É super interessante como Que legal. jornada, entendeu? Perfeito. É uma marca que entendeu que a pessoa começa por um caminho, mas ela pode continuar por outro e tá Perfeito. tudo bem. Perfeito. Tá tudo bem. É a mesma marca, né? A marca é a mesma. O consumidor é o mesmo e a marca é a mesma. E hoje que a gente cada vez mais, né, conectados com o digital, compra no marketplace, compra na loja, compra em social media, e cada vez a gente sabe mais sobre o produto que a gente vai comprar, né? Como que esse vendedor, como é que é o atendimento desse vendedor, né? Eu acho que você deu um exemplo de um cara sensacional. Mas hoje realmente os consumidores estão mais preparados, né, do que antes. Como que tem que ser esse atendimento desse vendedor para esse consumidor hoje hiperconectado e estudado? Eu acho que a gente tem que trabalhar com uma escuta mais ativa, Monique. Assim, acho que a gente tem que entrar menos com fórmulas prontas e com frases de efeito e mais com o ouvido aberto para conseguir entender, principalmente dentro do universo físico, o que esse consumidor está buscando.
Esse exemplo que eu te dei agora, se esse cara não tivesse gastado 5 minutos do tempo dele para entender o momento que eu estava vivendo, ele provavelmente não me faria uma dica, não me traria uma dica tão assertiva como a dica que ele trouxe ali, com um bônusinho adicional ali de desconto com o código dele também, para ele não perder a vendinha no final. Que legal. Então, a escuta ativa, e isso acontece tanto no universo físico quanto no digital, tá? O social listening, que a gente fala, que é essa escuta ativa nos canais digitais, ele também é extremamente importante para uma marca conseguir triangular caminhos de conversa. Porque, assim, eu acho que é menos sobre o vendedor saber mais do que quem está comprando dele. Ele dificilmente vai saber. Você pega uma marca, ela tem portfólio de 3 mil, 4 mil, 15 mil SKUs, e é impossível um vendedor conseguir dominar na ponta da língua tudo isso e cruzar com o perfil de consumo do cliente. Por isso, até a tecnologia vem a nos ajudar muito nesse sentido. Agora, você imagina a potência que eu tenho em mãos quando eu consigo dizer para essa pessoa, tá tudo bem você não saber mais que ele, mas escuta. E tenta, com a tua inteligência de vendas e etc., ofertar um melhor produto. Eu acho que a gente tem é mais o soft sell que eu falei. Legal. Eu acredito Acho uma muito dica maravilhosa. num retorno forte dessa venda, que não é a venda de empurra, assim, dessa venda mais personalizada, talvez seja essa a palavra. E venda é um processo de escuta, né? A boa venda é Deveria você saber ser. ouvir. É você saber ouvir, deveria ser. Eu sei, a gente ainda passa muito isso, né? Estou agora, inclusive, no apartamento. A gente falou os bairros que a gente quer. A pessoa consegue mandar... Não, querido, eu moro em São Paulo. Não é uma opção eu ir para um outro bairro. Eu te falei os que eu quero, né? Então, eu acho que o processo de venda, ele é muito... Exatamente isso, assim, saber ouvir e a gente vai direcionando. Queria trazer esse conceito que você traz aqui no seu livro, que é a era da pós-idade, né? Hoje que, enfim, geração Z é super quente e eu achei muito bacana que você escreveu esse fim dos rótulos geracionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou meio agnóstica de idade, né? Eu brinco que quando... Eu acho que a idade hoje, ela representa tão pouco o estereótipo da pessoa com aquela idade que a gente estudou, né? Quem se formou em marketing como eu, por exemplo, eu me formei em 98, pensa só, já tem alguns aninhos, né? Então, a gente tinha ali personas, né? Era uma coisa louca. Os clusters bem definidinhos, né? Por Isso não idade. existe hoje. Hoje, quando você olha para o consumo, principalmente, eu estou falando aqui com um olhar de consumo. Uma coisa é eu ter personas, por exemplo, para desenvolvimento de produto. Claro. Uma outra coisa é quando a gente vai olhar para entregar para um consumidor e colocá-lo dentro de uma caixinha. E isso eu acho que é um assunto que a gente vai falar cada vez menos. Então, olhar de forma agnóstica para a idade significa olhar para comportamentos de consumo que podem ser os mesmos transgeracionais. Legal. Gen Z, Boomer, enfim, Alpha. Assim, a gente tem hoje comportamentos que, em alguns casos, são até muito parecidos quando a gente olha para consumo, porque é o que está acontecendo no momento. Né? Então, a gente, às vezes, tem um foco muito grande em Gen Z, que é o que, nos últimos anos, né? Quando a gente olha para gerações, é o que todo mundo está falando nas palestras, mas a gente esquece da geração prateada, que está aí, maravilhosa, consumindo, com dinheiro para gastar. Vai ser a maior, né, nos próximos anos. Mulheres que lideram assim, o poder, a decisão de consumo familiar nos últimos anos, estão nessa geração e hoje estão decidindo o que o pai vai consumir, o que o filho que não saiu de casa vai consumir, o que é uma loucura. Então, não olhar para esse consumidor dentro de uma caixinha vai ajudar muito as marcas a conseguir transportar experiências que vão ser experiências mais adequadas. Tanto em termos de imagem, de campanha, de produto, de fala. A gente vem discutindo muito com os nossos clientes nesse sentido nos últimos anos. É um desafio. Sim, e a gente percebe isso também nas lives, viu, Cami? Cada vez menos a gente tem uma geração específica para a mesma marca, sabe? Eu acho muito legal isso, porque a gente está trazendo representatividade e o assunto, ele fica cada vez mais rico também, né? A gente está trazendo diferentes perspectivas. Então, a gente está falando de Balduco, a gente consegue trazer gerações diferentes, né, de lugares diferentes. A gente fala de Boticário, enfim. Então, eu acho muito bacana isso e eu acho que eu consigo ver isso que você está falando hoje até como um pedido das próprias marcas, tá? Eu acho muito legal essa mudança, a gente está percebendo acontecer. Vamos fazer uma dica aqui, está chegando ao final. Primeiro, lembrando, pessoal, que a gente tem aqui uma live commerce, tá? No site da Mimo, mimo.com.br/livecommerce. Você consegue comprar o livro aqui da Cami, no mesmo link ali na tela. Então, é super legal que vocês conseguem ter a experiência e interagir com a gente. Moderna, né? Está muito moderna. É live commerce, podcast, tudo junto, ao vivo, multi-stream. E, Cami, queria trazer, enfim, acho que muita gente que está nos assistindo aqui
Gostaria de ter uma dica sua, sempre assim, por onde eu começo? Vou abrir uma loja nova, se eu já tenho essa marca, como é que eu faço essa loja, já pensando ela diferente? Acho que é muito legal o que você trouxe de começar nesse planejamento, né? Menos sobre o que e mais sobre o porquê, né, dessas jornadas. Então, qual seria uma dica para quem está começando uma marca ou quem realmente já tem uma marca e vai fazer uma operação nova ali de loja física? Quem está começando uma marca, eu não diria para ir para uma loja física num primeiro momento. Eu acho que hoje Legal. a gente tem alguns canais super importantes e muito, muito fáceis, mais fáceis de você testar e perder menos dinheiro. Perfeito. Então, assim, entrar no negócio de varejo hoje, já olhando para um modelo de loja física, significa ter um custo operacional muito alto se o teu modelo de negócio não estiver muito bem definido. Legal. Então, eu geralmente, hoje eu acho que é mais, de novo, assertivo. Dá para testar no digital. Testar com no digital. certeza. Então, E você trabalhar até... essa inteligência, Perfeito. maturar esse processo, Perfeito. linha de produtos, entender o seu consumidor, conversar com a sua comunidade, escutar essa comunidade para conseguir desenvolver melhor não só o mix, mas a marca em si, para depois triangular canais que serão canais que precisam viver de uma outra maneira. Perfeito. Olhar para Desculpa, pode não correr. Não, eu ia falar isso. Olhar para um canal físico e Legal. pensar só em venda é pensar pouco para o potencial que esse canal tem. Eu vou até adicionar uma outra dica. Quando me falam isso também do digital, começa no digital, mas não precisa começar com um site. Eu acho que é muito legal também, menos custoso, aproveitar das redes sociais. Claro. Na rede social você vai ter um pulso, você está ali com o consumidor 24/7. Então começa ali, testa ali, aí vai para um site, entende também os custos de um primeiro site. Você não precisa fazer uma super plataforma, né, com o melhor sistema de logística, Brasil inteiro, mundo inteiro no começo, enfim. Então acho que também tem como fazer esse passo a passo super bacana que a Camila está trazendo no digital de maneira menos custosa. Mas agora vamos falar da pessoa que já tem uma marca, já tem uma operação e vai fazer uma nova. O que é essa loja do futuro? O que você daria de dica que você acha que tem que ter? Eu acho que uma das coisas é assim, a gente tem algumas crenças, às vezes, que a gente coloca um modelo como um modelo único. Eu acho que hoje, entender se eu quero ter uma loja mais transacional ou uma loja mais experiencial, eu acho que é uma primeira decisão. Então, vou te dar um exemplo. Se eu não sou uma marca que vou expandir em escala dentro de modelos físicos, talvez faça mais sentido para mim uma loja mais experiencial, que é uma loja onde eu vou entregar um complemento de experiência que os meus outros canais estão fazendo acontecer como venda, entendeu? Então, hoje, olhar para uma marca que pretende expandir para varejo físico, eu não iria com um modelo mais transacional. Porque o transacional, você tem aí canais interessantes. Gente, uns shops de plataformas sociais, você consegue ter algo nesse sentido acontecendo muito bem e usando da sua comunidade que está ali já se relacionando com você. O que a gente leva para o varejo físico e que consegue ir além, eu acho que é a pergunta que a gente pode e deve responder. E aí hoje existe o modelo multimarca, onde você não precisa necessariamente ser dono daquele ponto. Existe o modelo dentro da multimarca de shop-in-shop, de loja dedicada, de pop-up store. Então, eu vejo, assim, o mercado circular, por exemplo, principalmente o mercado de luxo circular, ele tem crescido muito com pop-ups, onde regionalmente, entendendo quem mais compra, essas marcas vão e abrem pop-ups ali que ficam um determinado período e depois fecham, né, essas portas. Então, não são lojas de formato convencional. Legal. Então, eu acho que vale estudar, não estou dizendo que lojas de formato convencional não sejam boas, mas boa parte hoje dos modelos compactos e mais transacionais, eles estão sendo também repensados para que a gente consiga entender se faz sentido dentro daquele modelo de negócio ou se precisa ser reinventado, entendeu? Perfeito, legal. Então, lojas mais transacionais eu pensaria um pouquinho mais. Porque hoje fazer um cliente se deslocar da casa dele fisicamente, ir até uma loja para poder pegar só o produto e ir embora, tem que ser um produtaço, né? E acho um grande desafio. Eu queria até trazer, porque eu acho que são exemplos também, enfim, que você já fala há muitos anos, tá? Talvez não sejam os exemplos aqui mais tendência que eu vou trazer, mas eu acho legal esse comparativo, né, do transacional, pegar o produto e ir embora, e de experiências que você, enfim, quando eu te conheci, acho que você falava disso, do Today at Apple, né, que você ia, você tem lá uma aula de, enfim, yoga shows, né, que eles fazem, das lojas de comunidade da Nike, né, então, eu sei que são exemplos de uma experiência maior para marcas que conseguem comportar essa experiência maior, mas isso também vai até um clube do livro, que a marca pode fazer, enfim, alguma outra tipo de troca que ela pode dar, né, então,
queria que você contextualizasse também para quem não está muito nesse mundo do dia a dia, de o que é o transacional, o que não é. O que você vê nessa diferença, assim? Eu acho que pode ser um ajuste de uma calça, Monique, pode legal. ser um serviço. Tá. Assim, quando a gente olha para a entrega, nós estamos fazendo agora um projeto para uma marca gigante brasileira, que é do mercado de brinquedos. Tá. E é um projeto onde boa parte do que essa marca vai vender não é brinquedo físico, é serviço. Olha que legal. Então, a gente vai transformar um ambiente físico de varejo, que, claro, que vende brinquedos, num ambiente onde as pessoas possam estar. Que legal. Num lugar gostoso para estar, onde eu posso comprar um serviço. Uma sessão de jogos, por exemplo, uma tarde com as crianças num espaço infantil. Então, assim, eu transformo esse ambiente físico com venda de produto que não é necessariamente um produto físico. Então, olhar para isso, seja uma maquiagem numa loja, seja um processo que envolve leitura de livro, ajuste de uma calça. Gente, a gente compra calça hoje, quase todo mundo precisa ajustar uma barra de uma calça. E é um absurdo uma loja não oferecer um serviço como esse, entendeu? Então, poder comprar, por exemplo, numa loja e ter um serviço de depois retirada ou entrega na sua casa da calça ajustada. Legal. É um serviço que respeita quem está consumindo de você e que pode ser um fator grande diferencial de quem escolhe consumir da sua marca. Perfeito. A gente não está falando de uma experiência megalomaníaca, a gente está falando de realmente um cuidado, né, ali com o cliente. Um começo. Que legal. Que envolve essa personalização do que eu quero entregar para a pessoa que está ali. O que meu cliente hoje quer? Qual que é a dor de quem decidiu consumir de mim? Se a dor foi só comprar uma calça jeans, a gente está frito. Porque tem inúmeras marcas no mercado oferecendo isso. Legal. Né? Boa. Vou trazer agora que a gente está fechando. Então, vou trazer mais para a sua vida pessoal, que eu acho super bacana trazer. Todo mundo que vem aqui eu pergunto. Como boa virginiana que gosta de organização, eu tenho essa curiosidade, né? Com as pessoas que têm essa vida super dinâmica também, como a sua, Cami. Como que hoje você se organiza? Assim, como é que é um dia seu? E como que você conta. E como que você se organiza? Conta pra gente. Tem o meu dia dos stories e tem o meu dia da vida como ela é. A gente quer saber. Eu tenho uma organização de agenda que é uma coisa louca. Então, assim, eu sou a fanática da agenda. A minha agenda, ela tem 3 níveis ali de compromissos. Tá. E eles variam em função da prioridade. Então, assim, o que é inadiável no dia, o que eu preciso fazer, o que talvez eu possa deixar para o dia seguinte. Isso é dividido por cor na minha agenda. Maravilhosa. Então, você tem uma coisa que eu aprendi que isso me ajuda bem. Porque quando chega meio-dia, eu preciso tomar decisões, você eu vou vou batendo o o olho e falo, putz, isso pode ir para amanhã, isso vai para sexta-feira. E aí eu vou ajustando a minha agenda. Uma outra coisa que tem me ajudado muito é começar bem mais cedo. Eu, na pandemia, comecei uma rotina de trabalho bem mais cedo e eu percebi que eu tive uma qualidade de vida muito melhor. Porque o meu time começa a trabalhar 9h30, 10 horas, mas eu começo às 7h30. E começar às 7h30 para mim é incrível, porque eu tenho esse tempo tranquilo, de paz ali, meu, e depois eu consigo dedicar um tempo de qualidade para as pessoas com as quais eu me envolvo no dia a dia, que eu trabalho junto ali, e vou embora às 5 da tarde, 5h30. Perfeito. Para viver com as minhas filhas, com a minha família, com o meu marido. Que legal. Então, isso me ajuda muito. E você está trabalhando às 7. 7 às 7, é seu horário. 7h30 é meu horário de estar trabalhando. Gostei. Até porque, como eu tenho um esquema de deixar as minhas filhas na escola, eu vou direto para o trabalho e começo bem cedo. E isso, para mim, mudou a minha rotina maneira ímpar, assim. Que legal. E eu procuro sempre deixar a janela, sabia? Todos os dias. Para ter um respiro. Eu gravo reuniões que eu sei que nunca vão acontecer, mas que são espaços blocados em agenda ali durante a semana para que eu consiga ter respiros. Porque quando a gente tem, e isso é uma coisa que eu também aprendi ao longo da vida, assim, quando a gente tem coisas que acontecem de forma repetida, você não se planejar para elas, você está fingindo que não tem nada acontecendo. Então, assim, varejo é bomba dia sim, dia também. Tem bomba todos os dias. Todos os dias eu sei que eu vou ter que remanejar minha agenda, que eu vou ter que parar e fazer uma coisa que não estava prevista. Se eu não tiver lacunas que possam ser ocupadas... Você não trabalha. Fica uma loucura. Sim, legal. Então, acho que talvez... Olha, dava para escrever Eu gostei, então. Você sabe que eu fiz recentemente um post na minha? A gente tem semelhança, mas eu vou adequar, as suas vão dar um boost na minha. Eu faço a minha por cor, mas eu separo a minha por temas. Então, eu tenho o tema da minha família, eu tenho o tema do trabalho. Dentro do trabalho, eu separo também. Eu separo cliente, fundo de investimentos, tal. Eu tentei fazer isso. Para mim, não funcionou. Eu gostei da coisa da prioridade. Porque eu acho que eu posso, além dos temas, agora eu vou fazer uma cor escura para prioridade e tal. Porque a nossa agenda é viva, né? E eu acho, também concordo com você nos gaps, não faço hoje, tá? Não faço, fica uma loucura ter que ficar cancelando todo mundo.
Mas gostei da história dos gaps também, porque é dinâmico o nosso dia a dia, né? Eu acho que precisa. E quando você tem necessidades repetidas, então talvez para quem esteja nos escutando agora é assim, saber que vai acontecer a gente sabe. É. Então a gente precisa prever isso também, né? Porque são movimentações que elas vão fazer parte do nosso dia a dia. Total, O meu total. faz muito. Sim. E a gente se antecipa, todo dia. você não fica sendo reativo, você começa a ser proativo nessa Te dá uma organização. certa tranquilidade, sabe? A agenda tá lotada, tá, mas eu tenho aquele horáriozinho ali que eu consigo dar uma mexidinha nele. Legal. E deixa eu te perguntar outras duas coisas finais aqui. Uma característica sua que todo mundo saiba. Uma minha que todo mundo saiba. Eu acho que esse lado que as redes contam, né? Essa coisa da comunicação, da expansão, eu sou uma pessoa que é muito sobre expandir, sobre entregar, né? Então, Eu vejo você muito determinada, eu acho que todo mundo fala isso. Você é doer, determinada. sou muito. Mas você sabe que Ah. isso é um ponto de quando a gente fala do mão na massa, do hands-on, Ah. que é uma coisa que ninguém acredita que eu faço. Aí eu falei, olha que interessante, as pessoas que me conhecem Eu há acredito que pouco você faz. tempo e que não conhecem o meu dia a dia, porque de fato as redes hoje, elas mostram um pedaço. Quando eu tô lá apagando bomba e incêndio, eu não necessariamente estou Quem postando, vê como é que né? é, quem vê close e não vê corre. Não vê, imagina, sob hipótese alguma, nem os tombos. É. Então, assim, o que a gente estava fazendo para uma inauguração acontecer, para a festa de amanhã acontecer, que vai ser uma outra coisa fantástica aqui em São Paulo, Legal. são corres que são muito fortes. E esse é o lado do doer que você colocou, assim, esse hands-on. Eu sou uma pessoa muito mão na massa. E eu descubro, às vezes, isso porque me filmaram montando uma loja durante a COP30, que era uma loja que a gente estava entregando da bioeconomia. Que legal. E eu estava lá montando com toda a equipe. E aí Eu todo mundo passei falou, uma nossa, semana. mas você monta? Aí eu só recebi mensagem assim, nossa, que legal, te ver montando uma loja. Eu falei, gente, Eu sempre mudo. como assim? Não. É meu trabalho. É parte do que a gente faz. Que legal. Assim, tá lá na linha de frente, assim, fazer varejo sem estar na linha de frente não faz sentido. Eu vou postar mais essa linha de frente. pra todo mundo ver. Posto corre, legal. Então, eu acho que tem esse lado tem todo um glamour que envolve, na verdade, né? Esse compartilhamento do dia a dia, mas é suado o dia a dia, né? Sim, com Então, certeza. É. A parte que todo mundo conhece, eu acho que é aquela outra. Legal. E qual que ninguém conhece? Uma característica sua que as pessoas não sabem. Ai, meu Deus. Que as pessoas não sabem, é que é difícil, porque quem trabalha comigo sabe bem, mas quando eu olho para as pessoas que não estão... Isso. Um Mundo. mar aberto, Eu sou uma pessoa bem exigente, bem chata e bem assertiva. Então, assim, chata é ótimo, né? Mas assim, eu prefiro falar com muita transparência em relação ao que eu acredito e como as coisas, como esses passos deveriam ser trocados, do que ficar meio que pelas beiradas. Então, assim, Legal. eu sou muito, muito assertiva. Legal, Muito. legal. E é uma característica que acho que quem trabalha, claro, quem está próximo conhece bem, mas às vezes quem não conhece não faz ideia, assim, porque Legal. o outro lado, que é esse lado expansivo, risonho, blá, 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 às vezes entrega uma coisa que é meio mais oba-oba, e eu não sou essa pessoa oba-oba, Legal. eu sou uma pessoa muito, muito assertiva. No inglês, a expressão straightforward, né? Eu sou Você é muito. straightforward. Legal. Muito focada. Legal. Até porque a gente lida com muita coisa ao mesmo tempo. Dentro do varejo hoje, eu trabalho com 32 marcas. Neste momento. Então, são projetos que estão em estágios diferentes, com necessidades diferentes. Se a gente não tiver um foco muito grande em fazer acontecer, o time vai embora, a gente Perfeito. perde, entendeu? Que legal. Então, no dia a dia, eu sou uma pessoa muito, muito focada. Legal. E muito Demais. transparente com todos. Perfeito. Assim, dificilmente você vai me perguntar uma coisa e não vai ouvir de volta o que eu realmente acredito. Maravilhoso, tudo acontece mais rápido e dinâmico, né? As coisas acontecem. Queria te agradecer muito por estar aqui no prazer Mimotalks. estar aqui. Foi sensacional, espero que vocês tenham gostado. Acho que foi um conteúdo, uma aula, gente, aqui com a Camila. E, por favor, continua aqui esse vídeo, ó, quem quiser compartilhar, a gente continua tendo essa live commerce, ela via o Shoppable Video, então como muitas marcas fazem depois do evento, ela se torna ali um conteúdo gravado mais comprável, então a gente vai deixar para vocês aqui só mais um pouquinho, quem quiser compartilhar o conteúdo. Obrigada. Obrigada eu, uma delícia Foi um estar prazer. junto. Obrigada. Obrigada, pessoal.